Bom, durante as práticas em nossas oficinas, nós utilizaremos um kit com Arduino e alguns componentes que serão explicados a seguir. Todos receberão uma caixa como essa, com tudo que foi selecionado para compor os nossos experimentos. Então temos aqui todos os componentes que vamos utilizar em nossos experimentos. O primeiro dele é um conjunto de resistores, onde basicamente teremos resistores de 1K e de 10K. Esses resistores serão etiquetados para não gerar nenhuma confusão na hora das nossas montagens. Então os resistores serão úteis para alguns experimentos, tanto vai ensinar as grandezas físicas, relacionadas à lei de Ohm, e poder também ser utilizado para algumas aplicações práticas no cotidiano. Outros componentes que serão encontrados no kit são LEDs e suas variações. O primeiro conjunto de LEDs são LEDs simples, eles podem ser entendidos como um dispositivo que emite luz, similar a uma lâmpada. A diferença é que de uma lâmpada convencional, aquelas de resistência, aquelas com filamento, esse não existe um filamento e ele é polarizado, ele precisa ser ligado, esse terminal maior, o anodo, precisa ser ligado ao positivo e o terminal menor, o cátodo, ao negativo. Então ele é fácil de identificar, o positivo e o negativo, pelo tamanho e comprimento dos terminais. Há também um chanfro aqui no terminal, aqui nesse encapsulamento, um achatado aqui que permite identificar também o negativo. Então os LEDs eles são utilizados para emitir luz, e em nossos experimentos serão utilizados para simular uma lâmpada, por exemplo. Outro componente que temos aqui também é um conjunto de LED, no formato de um semáforo, e que podemos utilizá-lo para conectar ao nosso kit Arduino e fazer alguns experimentos simulando um fluxo de tráfego em um trânsito, uma avenida com carros, entre outras coisas, sinalizar um sistema de segurança, entre outras aplicações. Também são LEDs, são 3 LEDs conectados aqui, e a gente tem acesso a acender ou apagar os LEDs por meio dos pinos aqui embaixo, desses terminais. Eu entrarei em mais detalhe durante a oficina. Outro tipo de LED que será utilizado, ele tem uma característica um pouco mais interessante, Esse LED aqui, na realidade, são 3 LEDs conjugados internamente aqui nesse encapsulamento, cuja a cor de cada LED é o vermelho, o verde e o azul, ou seja, como aqui dentro se tivesse 3 LEDs que, quando alimentados, ele acende, um acende na cor vermelha, o outro acende na cor verde e o outro acende na cor azul. Outra característica interessante é que podemos mudar a intensidade de iluminação que cada LED vai acender, ou seja, eu posso pegar um vermelho fraco e um vermelho mais intenso, assim da mesma forma um verde mais fraco, um verde mais intenso e um azul mais fraco e um azul mais intenso. Com essa combinação eu posso acender os 3 LEDs com intensidades diferentes e compor outras cores, Então do verde com o amarelo eu posso, do verde com o vermelho eu posso compor aí uma cor amarelada, com intensidades distintas eu vou conseguindo dosar uma cor que chegue ali ao que eu pretendo. Então esse é um LED que nós vamos utilizar também como um experimento para fazer um controle usando o Arduino. Outro componente importante aqui no nosso experimento é esse fotorresistor. Ele pode ser entendido como um resistor simples, como este aqui, Só que a resistência dele varia de acordo com a intensidade de luz que é aplicada no ambiente ou sobre ele, Então, se eu expor esse sensor ao sol, por exemplo, à luz solar, ele vai produzir uma resistência muito pequena, na ordem de 50 ohms. Se eu levar esse sensor e colocar num ambiente muito escuro, ele vai resultar numa resistência muito alta, na ordem de mega ohm.
né? Então, com esse dispositivo é possível fazer alguns tipos de alarme, sistema de segurança para iluminação pública ou para iluminação de ambientes onde pode correr riscos de acidente em caso de falta de energia. Então, aqui também podemos explorar as grandezas físicas de tensão, corrente e resistência, né, usando conjugado com esse, e fazer um paralelo com a nossa vida cotidiana. Então, será parte dos nossos experimentos este dispositivo aqui também. Agora vamos ao principal componente, né, o Arduino, e alguns acessórios aqui que são conectados já a priori com o Arduino, né? O Arduino comum, o mais utilizado aí nos ambientes escolares e também por hobbyistas, né? É esse Arduino Uno, né? Muito comum, só que por uma questão de praticidade, de tamanho, eu optei por usar o Arduino Nano. Na prática, os dois funcionam exatamente da mesma forma, né? Eles têm a mesma arquitetura e a mesma configuração de pinos, né? A numeração dos pinos são as mesmas, de tal forma que qualquer experimento que eu faça para o Uno vai funcionar também no Arduino Nano. Então vamos usar o Arduino Nano, ele já vai estar conectado nesta placa, né? Onde tem esta fonte de alimentação que corrige qualquer tensão que eu coloque aqui externa. Por exemplo, essa bateria aqui de 9 volts, ele já corrige a tensão para operar nos padrões do Arduino. Então, ele permite que eu utilize esse circuito de forma autônoma, sem precisar conectar ao computador. Esta matriz de contato onde o Arduino está utilizado será útil para a gente poder conectar o Arduino ao componente que nós vamos utilizar, mediante a utilização de alguns fios, né? Há uma regra para utilizar essa matriz de contato, que é muito importante, né? Não podemos, por exemplo, colocar tudo numa linha aqui vertical, porque essas conexões são as mesmas, né? Então, essa placa, essa matriz de contato, ela possui a linha azul representando a conexão com o negativo do sistema, a linha vermelha conectando a linha positiva do sistema. Então, qualquer ponto que eu colocar aqui no vermelho, eu estou ligando alguma coisa ao positivo. E qualquer ponto que eu ligar aqui no azul, eu estou conectando alguma coisa no negativo. Vocês observem aqui que o Arduino já vem conectado o vermelho na tensão de entrada, no V, e o azul no GND, que é o negativo, que é conhecido como terra, como GND, como menos, né, existem várias denominações, padrões para esse tipo de conexão. Então, o importante saber é que o azul é negativo, o vermelho é positivo, né? E na horizontal, na perspectiva aqui deste vídeo, na horizontal, todos os pontos são comuns. Então, tanto faz eu conectar aqui neste ponto como neste, eu estou conectando alguma coisa ao negativo. Da mesma forma, posso conectar neste ponto ou neste aqui, em qualquer ponto desse aqui, estou conectando alguma coisa ao positivo. A mesma coisa aqui do outro lado, né? Agora, com relação a essa parte central, né, é importante entender que a parte comum é na vertical, ou seja, tanto faz eu conectar aqui no ponto próximo ao 30, um dispositivo, como aqui nesse ponto aqui, eu estou conectando no mesmo terminal, ou seja, na mesma conexão. Então permite aqui que eu faça até 5 conexões, né? 6 conexões ao mesmo ponto, ou seja, no mesmo ponto. Aqui essas outras 5 também já são diferentes dessas, ou seja, na vertical eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, aí eu tenho mais outro conjunto de pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa para cá, né? Então, para eu conectar de forma correta um dispositivo, eu posso fazer, por exemplo, aqui, cada terminal desse estão conectado a um barramento, né, a um barramento diferente. Aí eu puxo daqui de trás o barramento que eu quero e ligo na posição certa, no pino certo ou no local certo do circuito, né? Essa placa é muito útil para evitar que a gente precise soldar componentes. Rapidamente montamos e desmontamos o circuito com base nessa configuração, né? Existe também no kit uma matriz de contato auxiliar
quando precisamos manter uma distância entre dois circuitos ou de um sistema com o outro, né, dá uma organização melhor. Isso aqui eventualmente pode ser necessário na nossa oficina. Por fim, para fazer a programação do Arduino, vamos ter este cabo, né, para quem tem um dispositivo Android, pode já estar familiarizado, é um cabo USB, né, no formato micro USB. Então, alguns dispositivos móveis possuem essa interface, outros mais modernos já têm uma interface diferente, mas usando o micro USB, um cabo de dados, é possível a gente tanto alimentar o Arduino, como também transferir programas que vamos desenvolver na linguagem Scratch para o Arduino.